Na aula passada nós vimos um caso real, né? Falei um pouquinho sobre o método construtor, que é o que eu vou detalhar mais aqui. E eu falei um caso real que é a conta, né? Nós vamos criar uma rotina de conta aqui, né? Agora no código, né? Um negócio bem prático. E vocês vão entender como funciona. Eu vou juntar uma série de coisas, de get e setters, vou juntar a parte de distanciação, vou juntar tudo que a gente viu de hoje para trás, tá certo? Então nós vamos fazer uma prática bem bacana, vamos juntar tudo para você reforçar ainda mais o conhecimento que você aprendeu até aqui, tá certo? Então já vamos aqui para o computador, né? Vamos aqui para o nosso VS Code. Eu vou colocar aqui do lado da IDE, vou deixar aqui o diagrama de classes. Vamos lá começar, né? Deixa eu ver como tá aqui. Antes de mais nada, antes de fazer qualquer coisa, eu já criei aqui uma classe conta bancária, já criei aqui um index para a gente fazer os nossos testes e já criei aqui um arquivo conta, mas eu não escrevi nada ainda, tá certo? Então vamos começar aqui pela nossa classe conta. Vou criar aqui a class, né? O nome da nossa classe é conta, como você pode ver no diagrama. E vou abrir aqui as chaves que correspondem o início e o fim dela. E já vamos iniciar, né? Eu já vou até iniciar com o método construtor e explicar como funciona, tá certo? Então vamos lá. Vou criar aqui o método public function underline construct, como tá lá no nosso diagrama, certo? Todo método mágico no PHP, ele inicia com esse underline. Ah, Kilderson, mas como eu vou saber quais são os métodos mágicos? Eu não sei decorar isso aí, eu não sei PHP tão bem e tal. É muito simples, tá? A gente entra aqui no... Deixa eu abrir aqui na documentação do PHP e aqui vocês têm os métodos mágicos. Perceba que todos eles têm nomes com underline para que você não use métodos com esses nomes, né? Exatamente para evitar que você use esses métodos. Então, esses são todos os métodos. Eu não vou abordar todos aqui, eu vou abordar apenas alguns que a gente vai ver aqui durante esse curso. Mas eu estou falando exatamente desse cara aqui, ó, tá? Então, resumindo, bem resumidamente, métodos mágicos são métodos que são executados automaticamente ou automagicamente, como eu falei na aula passada, em cima de algum evento, em cima de alguma ação que você faça no objeto, tá? O método construtor, por exemplo, ele é executado quando você instancia. Então, se ele está definido na sua classe, tá? Se você está definido lá, underline construct, e você instanciar essa classe, nesse exato momento, o método construtor vai ser executado. Você não precisa chamar esse método construct, tá certo? Então, vou voltar aqui para o nosso código, tá? Então, underline construct. Como ele é um método, eu posso enviar parâmetros para ele. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui os parâmetros, como está aqui no nosso diagrama. Vou botar int agência e int número, certo? Ou seja, para eu criar essa instância, eu tenho que obrigatoriamente informar a agência e o número. Então, lá no meu index, eu vou ter que fazer algo desse tipo aqui, ó. Objeto, conta no caso, né? Vou botar aqui conta igual a new conta, certo? E aqui eu tenho que botar o número da minha agência e aqui o número da minha conta. Eu sou obrigado a colocar esses parâmetros, tá certo? Então, nesse exato momento aqui, tá? Nessa linha aqui, ele vai automaticamente chamar aqui o método construct. Tudo que está aqui dentro vai ser executado. Você não precisa fazer, né? Você não vai precisar fazer algo desse tipo aqui, ó. Underline construct, certo? Você não vai precisar fazer isso, tá certo? E isso serve também para os outros métodos mágicos. Todos os outros métodos mágicos, eles são executados em cima de alguma ação feita no objeto. Entendido isso, né? Muito simples. Geralmente os métodos construtores, eles populam, né? Populam atributos que compõem na classe e fazem rotinas internas, chamadas de métodos privados, etc e tal. Tá? No nosso caso, nós vamos chamar aqui, no caso, popular os atributos dessa classe. Tá? Eu nem criei ainda os atributos, só para mostrar aqui o construct, mas vamos criar agora aqui os atributos, né? Todos privados, tá? Como a gente tinha feito na outra aula. Vamos ter a agência, vamos ter private número, vamos ter private tipo, vamos ter private titular. Opa, tem um cifrão aqui. Private titular. Private, de novo, botando cifrão, né? O dólar. Private saldo. O saldo inicialmente, né, como você pode ver no diagrama, vai ser 0, certo? E private ativa, né? Que é um estado no nosso objeto, né? Que ele inicialmente vai ser falso, né? A conta inicialmente ela vai ser falsa, até que a gente faça a abertura da conta. No construct, vamos fazer o seguinte. Eu quero que quando instanciar o meu objeto, eu quero que ele automaticamente já popule a agência, ó. É exatamente como os métodos que a gente estava utilizando, é o mesmo pensamento. E a agência, né? E o número, ele botou foi um complete aqui, é igual ao número, certo?
Ou seja, assim que eu instanciar o meu objeto, eu quero que ele já popule a agência com o que ele mandar por argumento e que ele já popule o número da minha conta com o que ele mandar por argumento. Bem simples, bem tranquilo. Vamos dar seguimento aqui. Vou criar os métodos getters e setters de cada um, como a gente fez na aula de getters e setters, tá? Vamos lá. Trabalho meio braçal, né? Será que existe alguma forma da gente automatizar esse getters e setters, hein? Fica aí com essa dúvida que pode ser que a gente consiga melhorar isso aqui, tá certo? Mas por enquanto vamos fazer aqui na munheca. Vamos lá. Public function set agência, certo? Que vai ter aqui no caso um int, né? Um int agência, certo? Vamos fazer o seguinte, this agência é igual a agência, certo? Vamos fazer o getter dele, public function get agência. Ele vai apenas retornar o valor atual da agência, certo? Deixa eu aqui, tá certo. É só bug aqui da nossa IDE. Nossa IDE não, nosso editor de código, né? Vamos lá fazer o próximo. Eu vou até copiar aqui para ficar mais fácil, né? Vamos botar aqui o set, no caso o próximo é o número, né? Set número. Vai ser um número, vai ser um int também. E aqui vai ser desse número é igual a número. Tranquilo, tranquilo. A mesma coisa aqui para o getter. Vamos lá. Número. Vai retornar apenas o valor atual do número da conta do cidadão lá, né? Qual é o próximo? Tipo, né? Vamos lá. Vou copiar e colar aqui para ficar mais fácil. Na vida nada se cria, tudo se copia. Vamos lá. Set tipo. Vai ser uma string, né? Não vai ser um inteiro. E não lembre-se que isso aqui é uma feature, né? É um recurso do PHP 7, tá? Se você está utilizando o PHP abaixo de 7, inferior a 7, você basta tirar isso aqui que vai funcionar normalmente, tá bom? Então vamos lá, string, vou colocar aqui tipo. E aqui tipo vai ser igual a tipo. Desse tipo vai ser igual a tipo. E o getter dele, né? Vamos lá. Opa, get tipo. Vai retornar o valor atual do tipo. Vamos fazer agora, né, do titular, né? Vamos ver o próximo, titular. Estou fazendo essa ordem aqui, mas não depende da ordem, tá, gente? Pode fazer em qualquer ordem, inclusive pode fazer primeiro o setters, depois o getters, não tem problema nenhum, tá certo? Eu vou apenas usando aqui a ordem para ficar um negócio mais organizado. Set tipo, vamos fazer agora o titular, né? Titular vai ser uma string que vai receber o nome titular. Vamos aqui titular, né? E aqui get titular. Opa, titular, epa, quase não sai, titular, vai retornar o valor atual do atributo titular, certo? Então o próximo vai ser qual? Vamos ver aqui titular, próximo é o saldo. Lembre-se nas nossas regras, né, nas nossas regrinhas, que o saldo ele vai apenas ter o getter, né? Ele não vai ter o setter porque o saldo é a própria classe internamente que vai decidir qual é o saldo da conta, né? Senão um cara vai botar o saldo 1 milhão a qualquer hora por fora e a classe deixa essa brecha de segurança aí na conta dele, né? O banco vai quebrar bem jeito. Então, vamos lá colocar apenas o getter, né? Public function get saldo. E o get saldo vai retornar apenas o valor atual do saldo do cidadão, né? E por último aqui é o ativa. Lembre-se que o ativa a gente vai chamar ele de ex-ativa, né? Como eu falei na aula passada, é a mesma coisa do get. É apenas questão de nomenclatura e de leitura, tá certo? Então, public function is ativa. Certo? E ele vai retornar o valor atual de ativa. Não podemos deixar de esquecer aqui também, né, que os nossos getters vai ter que retornar, né, como está no nosso diagrama, tem que retornar aqui, por exemplo, a agência um int, tá? Aí isso aqui eu estou explicitando que esse método vai retornar um inteiro, tá certo? A mesma coisa aqui vai servir para o nosso get número, tá? Ele vai retornar um inteiro. O tipo vai retornar, o get tipo na verdade vai retornar uma string. O titular também vai retornar uma string. Certo? O saldo vai retornar um float. E o isativo vai retornar um boolean, né? Um bool. Certo? Então, nossa classe já está bem arquitetada, temos os getters e os setters. Agora vamos colocar os nossos métodos operacionais. São os métodos que vai realmente fazer as operações da nossa conta, tá certo? Vamos colocar aqui em cima, tá? Eu vou colocar os métodos getters e setters lá embaixo. E vamos criar o primeiro método chamado
abrir, como você pode ver aí no diagrama ao lado. O método abrir vai apenas tornar a nossa conta ativa, certo? Vai tornar, no caso, o ativo de false para true. Simples assim. E vamos colocar uma mensagenzinha de parabéns para ele também. Né? Então, bem simples, ó. Quando eu chamar o método abrir, ele vai colocar ativa igual a true, certo? E vamos colocar aqui uma mensagenzinha desse jeito aqui, ó. Tô tratando um H2 para ficar maior, para visualização. Vou colocar, ó. Parabéns, você abriu uma nova conta. Certo? Vou colocar até um smilezinho aqui, né? Que você abriu uma conta, né? Tem que ficar feliz. Certo? Próximo método, vamos chamar aqui, né? O encerrar. Public function, encerrar. Certo? E é o contrário do abrir, na verdade. O encerrar, ele vai tornar o ativo de true para false, né? Então vamos forçar que a conta fique falso, né? Eu vou colocar aqui uma mensagem, que pena, você encerrou a conta. Você encerrou a conta, e colocar uma carinha, um smilezinho aqui de triste, né? Bem simples, né? Vamos tornar a nossa conta apenas como falso e lançar uma mensagem. Bem parecido com o abrir, certo? Vamos fazer agora o nosso método depositar. Public function, depositar. Depositar. Certo? Quando você for fazer um depósito, geralmente quando você faz um depósito, você coloca algum valor, né? Você insere um valor. Então aqui nós temos que dizer qual o valor, né? No argumento do nosso método, temos que inserir o valor que vai ser depositado na nossa conta. Então aqui é muito fácil, ó. Nosso saldo da conta vai ser mais igual ao valor que foi, mais o valor que foi colocado como parâmetro do nosso método, tá? E ainda vamos colocar aqui uma mensagem dizendo o seguinte, ó. Uma mensagem, dizendo o seguinte, né? Um comprovantezinho de depósito. Bem simples, coisa que todo caixa eletrônico tem, todo boca do caixa tem, que é comprovante de depósito. Vou colocar aqui 2 pontos, cifrão, e aqui eu vou concatenar com o valor que foi colocado na conta. Para quem não está habituado com isso aqui, certo, gente? Com esse operador aqui de incremento, isso aqui é a mesma coisa, certo? De fazer isso aqui, ó. Saldo vai ser igual ao de saldo mais o valor. É a mesma coisa, tá? Isso aqui é apenas um enxugamento, né? Digamos assim, é um resumo, né? Disso aqui, tá certo? Então, aqui quem não tem conhecido, vai conhecer agora e aprendeu agora o que significa esse operador. O sacar é bem parecido com esse aqui, né? O sacar é bem parecido, tá? Vou até colocar aqui, só mudar o nome sacar. Vai receber um valor, que é o valor que eu quero sacar, eu vou no caixa eletrônico, eu digo quanto valor eu quero sacar, então eu tenho que saber qual é o valor. Você insere o valor, né? Então você tem que inserir o valor aqui como parâmetro. E aqui ao invés de ser mais, né? Vai ser menos, né? Eu vou fazer a mesma coisa da depositar, mesmo esquema, esse operador aqui. E aqui é o comprovante, em vez de depósito, é o comprovante de saque. Né? Que acho que poucos bancos hoje têm comprovante de saque, mas se você na boca do caixa, eu acho que deve ter um comprovante, mas realmente caixa rápido não tem, né? Então vou colocar aqui o comprovante de saque e fazer essa rotina bem simples, parecido com o de depósito. E por último, mas não menos importante, vou criar aqui um método processar cobranças, certo? Que é o método que eu falei, que é um método privado, inclusive, eu botei public aqui, mas é privado, como está aí no nosso diagrama. Então, ele vai apenas escrever um texto aqui, certo? Mas imagine, tá? Imagine que esse método aqui vai fazer rotinas internas na sua conta, sem que a intervenção externa, sem que outra classe, sem que qualquer outra coisa fora da classe tenha algum tipo de acesso, tá certo? Apenas isso que eu coloquei esse método exatamente para isso. Vou já explicar e vou já mostrar onde vou colocar esse método, tá? Vou colocar aqui um H2... mais uma vez, tá? Dentro de um H2zinho aqui, vou colocar o seguinte: cobranças da conta. Vou até colocar para concatenar, que eu acho melhor o cifrãozinho, as chaves, né? Cobranças da conta. Eu vou colocar aqui o número da conta, só para ficar mais legalzinho. Foram processadas, certo? Imagine que existem inúmeros títulos de cobrança quando você abre a conta, algo desse tipo, é coisa da minha cabeça, tá? Regras da minha cabeça. Então imagine que vai ter regras de cobranças na conta e quando a gente for abrir a conta, ele vai chamar esse método aqui para processar as cobranças, tá? Então já vou até colocar aqui, ó, certo? Cadê? Eu vou copiar aqui só o nome no método, que ele é meio grandinho, deu preguiça agora de digitar. Eu vou aqui, ó, quando a conta estiver ativa, né? Eu chamo aqui, ó,
processar cobranças, certo? E daí, o usuário final ele não sabe que aqui no Abrir vai ter isso, tá? O usuário que vai utilizar, ele só quer que abra a conta e acabou-se, certo?